Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fala Aí, mais um podcast aqui do Acelera Aí, feito para você empreendedor que nos segue, para você microempresário que nos acompanha. Quem está aqui já desde o primeiro episódio sabe que a gente sempre busca trazer para vocês um conteúdo muito forte para te ajudar a tomar decisão no dia a dia. Me apresentando aqui para quem é novo, a nossa audiência está crescendo muito. Sou Alan Barros, sou CEO e fundador da plataforma, um dos produtos mais inovadores do Grupo Dreamers, o maior grupo de comunicação 100% nacional. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, acabou de chegar na nossa plataforma. Eu vou deixar para te apresentar na sequência, com várias informações que a nossa audiência precisa saber. Muito bem-vinda, Ana Ju. Muito obrigada, Alan. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Estou muito contente de estar aqui. Obrigada pelo convite e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito gostoso. Muito. Quem nos acompanha e o pessoal que segue, que troca uma conversa, fala muito, eles reparam em cada detalhe. Semana passada eu fiz uma apresentação, foi a primeira vez que eu não usei essa camisa do Acelera Aí, que eu fiz com o Rodolfo Medina, todo mundo me perguntando por que você não estava com a camisa do Acelera Aí. E hoje eu tenho aqui o capacete do Ayrton Senna, que é meu ídolo, quem me acompanha aqui, o que eu faço na arena, vê que a gente fica ali do lado da minha mesa. E já vou fazer o primeiro gatilho aqui de curiosidade. Vocês vão ter que assistir o episódio inteiro para entender por que está aqui. E é uma história boa, tá? Não em comum. Exatamente. Só que vocês só vão ficar sabendo dessa história lá no final. Primeiro, eu vou pedir para você se apresentar também, mas eu quero que a nossa audiência... Alguns pontos em comum, Ana Ju. Claro. Você estreou na Malhação também, junto com outros grandes nomes aqui do Acelera Aí. Sim. Malhação é um celeiro de descoberta e desenvolvimento de grandes atores na Globo. Acho que é um dos produtos que a Globo mais acertou na grade dela. Acho que ficou mais de 20 anos na grade, Mais de 20 anos. Se eu não me engano, nós fomos o 25º ano. Então, 22º muito tempo. Por aí. Foi bastante tempo. E formou ali grandes atores. Só aqui na plataforma, entre outros, tá? O Cauã fez Malhação, a Babi Borges, o Irã Malfitano, o Sérgio Maroni e você agora, Ana Ju. Então, a gente gosta de ressaltar isso, né? Grandes nomes da comunicação que construíram uma reputação enorme na TV, como vocês, e um celeiro comum, que é uma Malhação. Eu queria que você começasse o nosso papo me falando da sua experiência no Malhação. Na verdade, eu costumo falar, assim, por mais clichê que possa parecer, que foi um enorme presente. Eu cresci assistindo e acho que a Malhação fazia parte do DNA do brasileiro, né? Era o programa que a gente tinha feito 100% nacional, voltado para os jovens, com pautas e temáticas jovens, que eram sempre extremamente pertinentes, assim. Então, era um espaço onde o jovem podia se sentir reconhecido, representado, e ao mesmo tempo levantavam-se muitos debates por ali. Por trás das câmeras era o maior e talvez um dos mais excelentes assim, espaços de teste e de aprendizado para o ator. Porque pela primeira vez você estava entrando dentro da televisão, você estava tendo um papel que era de destaque, afinal de contas, todos os jovens de Malhação tiveram seus espaços nas tramas. Muito. Então você estava tendo a sua primeira experiência do que era gravar uma novela numa faixa de horário e através de uma história que era natural que falasse com você, porque era para o jovem, focado para o jovem, contado para jovens. Então, foi um período de aprendizado muito importante, assim, e que eu agradeço muito por tudo que eu consegui retirar dali. E você sabe que eu colho frutos dessa personagem até hoje. Até hoje? Até hoje. Vou revelar a idade, hein? Faz uns 10 anos já que eu então, fiz. isso que eu ia falar. Tem 10 anos. Já faz uns 10 anos e até hoje eu colho frutos, assim, do que essa personagem significou tanto para as pessoas, que eu acho que esse é o maior presente que a gente tem como ator, né? Saber que, de alguma forma, a história que a gente contou atravessou quem nos assistiu, quanto do ponto de vista comercial também, assim, é algo que de fato marcou. Vou te contar um negócio que é do nosso mercado de comunicação de publicidade. Malhação, por muitos anos, era o projeto mais rentável da Rede Globo de televisão, com o viés do anunciante. Porque ele tinha o custo ali de um programa matutino, que teoricamente é da tarde, mas ele era colado na novela 18. E já entregava audiência. Já entregava prime time de novela 18. Então, ele entregava uma audiência boa, com uma escala muito boa, com custo de programa vespertino, de programa da tarde. Então, não, perfeito. Eu peguei muitos clientes da minha história como anunciante ou como agência. A gente sempre usou Malhação na grade de estratégia de comunicação. Vale ressaltar
que o Malhação, além de ele também ser um celeiro de grandes atores, também sempre foi um precursor ali de movimentos socioculturais da população, né? A Globo sempre testou muito o que estava acontecendo socioculturalmente no país ali no Malhação. Sim, o que devia ser um desafio para vocês. Totalmente. É aí que tá, era um desafio, mas ao mesmo tempo, de certa forma, um presente, né? Porque éramos todos jovens, então é a mesma faixa etária. Geralmente a gente está retratando personagens que têm uma faixa etária muito próxima da nossa. Então, o nosso contato e a nossa proximidade com esses movimentos era muito direta. Então tem essa facilidade de você já estar interconectado com o que está acontecendo. E eu acho que essa questão do movimento cultural, na verdade, a novela é isso, né? Tanto que a gente brinca, o que imita a arte, que imita a vida imita a arte. Mestre Manuel Carlos que o diga, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um dos motivos também que eu sou tão apaixonada por novelas, e eu acho que a gente faz isso de uma forma magistral, que é justamente o poder de retratar, de levantar debates do que está acontecendo na nossa sociedade de uma forma extremamente atual e dentro da nossa linguagem, dentro da nossa cultura. Perfeito. É claro que existe um valor enorme do que a gente importa, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer o que a novela é capaz de fazer que nenhum outro produto e nenhum outro formato de audiovisual consegue fazer. Não tem. E só reforçando o que você está falando, eu tive uma reunião muito legal para falar de um outro projeto no Max, né? Que agora é Max, mas era o time da HBO. E eles estão fazendo a primeira novela da HBO. Não posso falar muito com uma aqui, equipe mas muito legal, uma equipe inclusive. fantástica, com integrantes aqui do Acelera aí, a Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado. Legal. Mas vai ser uma novela da HBO. Não é essas séries curtas de 8, 10 capítulos, não. Vai ser uma novela completa, acho que, se não me engano, mais de 40 capítulos, na HBO Brasil. Olha como isso que você está falando conecta com o que vem por aí. Acho que é a maior prova de que é um formato que ele tem que ser valorizado aqui, ele funciona, a gente sabe consumir, acho que a gente sabe, né, como telespectador, a gente sabe o que esperar e agrada. Perfeito. Faz parte do nosso DNA, né? Faz parte do DNA do brasileiro. Acho que tanto quanto uma caipirinha, quanto uma feijoada, faz parte do nosso DNA, a novela. E acho que a novela ela tem um atributo um pouquinho maior, né? Ela consegue contar uma história de um jeito mais completo. Acho que essas minisséries, os seriados mais curtos, eles têm um viés, tem um público que gosta desse conteúdo mais enxuto, mas nada como uma boa novela que tem um enredo ali muito mais completo. Eu sou suspeita, que eu adoro, sou noveleira. Então... Acho que essa fase da Malhação foi tão marcante também pelo prêmio que você ganhou, né, Ana Ju? Você ganhou o prêmio de melhor atriz jovem lá em 2015. Exato. Que foi a sequência dessa fase de Malhação. Então, acho que é por isso que marcou tanto a tua carreira. Também porque foi, assim, por ser a primeira personagem, né, foi a primeira experiência que eu tive dentro do audiovisual, já recebendo uma personagem que tinha suas complexidades, não era uma personagem juvenil, comum, ela tinha muitas camadas e me permitiu, como atriz, explorar muitas coisas ali. Então, ter um primeiro trabalho com um presente desses como eu te reconhecido disse, pelo mercado, né, com o prêmio. reconhecido pelo mercado, é como eu te disse, assim, eu colho frutos disso até hoje, tanto do ponto de vista artístico quanto do ponto de vista comercial. E eu entendo também que é muito engraçado, porque eu imagino que você deva perceber isso. O mercado artístico, ele tem um elemento que é um elemento da conjectura dos fatores, né? Tem coisas que você não consegue prever. E acho que aí entra uma das grandes belezas da novela, por serem obras abertas, que tudo depende muito de como o público vai receber. Eu tive a grande sorte dessa personagem ser recebida pelo público de uma forma muito carinhosa, apesar da personagem ser uma peste, aprontar profundamente. Eu tive a sorte de ser recebida e, por conta disso, o público foi construindo a história dela junto com os autores. Então, acho que se isso não é um excelente medidor de temperatura, seja para o autor, seja para quem vai anunciar, eu não sei o que é. Perfeito. Né? Aqui, te contar um pouquinho do que a gente vai viver aqui no nosso episódio de hoje, Anjo. Eu sempre pego algum ponto do que você está contando, extraio como uma lição aqui para o empreendedor que nos escuta, nos assiste no YouTube. E aqui você acabou de falar um ponto para mim que é super importante, que eu vejo alguns dos jovens empreendedores errar demais. Querer planejar tudo.
Esquece. Você acabou de falar, você Quem não tem como. conta? Quem conta? Eu conto, você conta? É impossível você querer acertar tudo na largada. Excel vai acertar tudo, o teu project lá é incrível, você vai prever todos os movimentos que você está pensando para o teu negócio. E eu vou te contar um segredo aqui, 90% vai dar errado. Vai. Então, assim, lidar com com que de imprevisto vai acontecer, com o que você não consegue imaginar, com a reação completamente diferente do que você está pensando hoje, é o que vai fazer o seu sucesso. Entrevistei aqui um dos heads do Google no país, o Davi Politansky, que ele tem um bar em São Paulo que se chama Sweet Secrets, não sei se você já foi. Já ouvi falar. É incrível. E ele contando de como ele lançou o projeto, ele viajou por mais de 10 países pelo Google, né, representando o talento brasileiro em todos esses países. E ele contando aqui do case da Sweet Secrets, ele falou, cara, a minha maior linha de receita eu não tinha previsto no começo. Então, assim, Que interessante, então é legal né? você falar isso, porque é um aprendizado, é um alerta que eu faço para o empreendedor. É importante planejar, sim. Quanto mais planejado você está, mais seguro você vai estar quando precisar mudar o rumo. Mas também esteja preparado com a resiliência de entender que muita coisa diferente vai acontecer. Acho que a adaptabilidade é Você imprescindível. acabou de falar disso. Eu poderia falar muito aqui, Ana Ju, da tua carreira. Você já teve uma coprodução internacional nos Estados Unidos, você fez uma personagem, a Marta, no Jesus de Nazaré. Várias novelas da Globo. Mas eu vou explorar um pouquinho aqui, e a nossa audiência pede isso, o teu lado como empreendedora. Então, antes de entrar nas nossas vinhetas aqui, eu quero que você conte um pouquinho da La Femme 368, que é o teu... Minha teu filha. Tua filha, mas é o teu lado empreendedor. Com certeza. Então, eu queria que você contasse para a audiência um pouco mais. Eu acho assim, você diz muito bem isso, né? O quanto todo ator, artista, enfim, qualquer pessoa que mexe com o mercado artístico, ele é um empreendedor nato. Empreendedor nato. Eu falo isso em quase todos os episódios. E acho que quando a gente entende isso, e quando a gente entende essa vontade, essa potência e essa necessidade que a gente tem de condução, é quando a gente começa a tomar as rédeas da própria vida, né? Eu, desde muito pequenininha, sempre fui apaixonada pelo mercado da moda, adorava desenhar vestidos e tinha vontade de, eventualmente, ter uma marca minha. E conforme o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, vai entendendo um pouco melhor o que a gente quer comunicar, o que faz sentido, vai também vendo aonde que a gente pode se encaixar dentro do mercado. E eu fui entendendo o que eu queria entregar, como era esse produto, como era essa cliente, como eram essas peças e, especialmente, como é que eram os nossos core values, né, digamos assim. E recentemente, né, há 2 anos e pouquinho, 3 anos atrás, a gente fundou a La Femme 368, que são desenhos meus, somos carbono neutro 100%, a gente trabalha com a neutralização e compensação de carbono. E é uma marca que a gente chama de slow fashion e non-seasonal clothing, que são peças atemporais no sentido real da palavra, né? Às vezes a gente vê muito o atemporal, a temporalidade usado como buzzword, e não é o caso. Não é... Não, é real atemporal. É uma peça que ela foi desenvolvida, pensada e desenhada para você usar ela hoje, para você usar ela daqui 5 anos e você continuar coerente, bem vestida e elegante. Que legal. Você tem sócios nesse projeto? Não, sócia sou eu e eu mesma. Risco total seu. O que é risco total meu, o que tem o seu lado arriscado, digamos assim, né? Sim. Mas tem o seu lado bom também, que é uma autonomia. Claro. A gente tem explorado formatos diferentes, como colaborações e novos segmentos dentro da marca. Que é um segredo hoje das grandes marcas, né? Eles fazem muito Total, collab com total. vários tipos de negócios Que diferentes. eu acho que faz sentido, né? Porque você unir 2 visões só tem a acrescentar, né? Você não vai estar funilando, você vai estar expandindo. E acho que quando a gente fala de um mercado de moda que ele é eclético, ele é sempre muito recente, né? Ele pede por inovações. Eu acho que você ter a possibilidade de fazer colaborações, explorar designs novos, explorar formas diferentes da marca ser vista, eu acho que cai bem. Recentemente, tem um cliente novo entrando desse segmento na nossa agência, na Pulse. Eu tive que fazer um estudo mais profundo e eu vi um negócio que eu não tinha prestado atenção ainda, né? Existe esse collab de marcas da moda, elas quebram um modelo totalmente socioeconômico, né? Eu vejo marcas posicionadas para o público A fazendo collabs com marcas posicionadas no público C. Aqui no Brasil, a gente teve a entrada há
anos atrás, mais de 10 anos atrás, a gente teve a entrada de, por exemplo, não sei se a gente pode citar nomes. Pode, tranquilo. A gente teve, se não me engano, foi Versace com C&A. Isso. Que fez isso de uma maneira muito interessante. O que acontece, né? A gente entende as segmentações da moda, a gente sabe por que elas existem, a necessidade e importância delas, mas eu acho que a partir do momento em que você permite democratizar um pouco de estilo, bom gosto e perspectiva, você está dando acesso a pessoas que gostariam de ter aquilo, que vão usar aquilo, que vão saber como difundir aquilo, mas que não necessariamente comprariam com você de primeira. Então, acho que é sempre muito interessante você explorar novas formas de se comunicar. Nem sempre vai dar certo, nem sempre a gente vai conseguir atingir as pessoas da forma que a gente gostaria, mas eu acho que o simples fato de você testar um pouquinho fora da caixinha, já naturalmente, para todo mundo que faz parte da empresa, faz com que as coisas fluam de uma outra maneira. É que nem você dá alguns passinhos para trás para dar 10 passos para frente, né? Eu acho que é um pouco essa linha de raciocínio. E hoje em dia, com a internet, a gente tem visto cada vez mais essa possibilidade. Fica mais fácil de você fazer isso, né? Acho que fica mais... é menos arriscado e, ao mesmo tempo, você tem uma gama de opções muito maior para você experimentar, para você fazer as colaborações, para você testar formas de vender o seu produto. Então, acho que, claro, tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Acho que um dos melhores lados que a gente pode encontrar na internet é essa facilidade e acessibilidade. Eu fiz uma palestra esse final de semana no evento e, durante o evento, teve mais um conteúdo que eu achei muito diferenciado, falando do mundo da moda, que os chineses estão criando uma nova categoria, né? A gente fala muito de B2C, B2B, eles estão criando o F2C, que é o fábrica direto para o consumidor, num ritmo absurdo de velocidade. Então, lança-se uma tendência, percebe-se, né, através de dados, uma tendência de determinado produto, de determinada cor, de determinado estilo. Hoje, os fabricantes conseguem colocar em 2 semanas no mundo inteiro esse produto direto no consumidor. É uma velocidade de consumo extrema, né? E isso para os dois lados, né? Chega a ser um pouco assustador, porque mexe com toda a cadeia do varejo, toda a cadeia logística, toda a cadeia sustentável, né? Como é que isso vai perdurar? E acho que aqui fica um ponto de alerta, né? Porque é uma transformação que esse mundo da moda, acho que é um dos que vai mais sofrer transformação nos próximos anos, aliados à tecnologia, à informação, à inteligência artificial que vem aí para nutrir com muita informação. Acho que vai depender menos do feeling e vai dar de instrumento para quem produz, para quem cria muita informação. Exato. A tecnologia... é uma área que vai transformar muito nos próximos anos. Muito, muito. Assim, até que, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, prático. Né, a gente trabalha, um dos nossos principais pilares na 368 é justamente, né, a sustentabilidade, e não é que assim, a gente usa papel reciclável. Não é isso daí, não. Já deixo claro, porque eu acho que uma coisa é você trazer esses atributos em todo o processo, em toda a cadeia de produção, e outra coisa é greenwashing. Então, né... Perfeito. Acho que é interessante a gente sempre pontuar isso. O que tudo bem também, quer fazer o greenwashing, tá tudo certo, mas vamos saber as consequências disso, né? Eu acho que a partir do momento em que você levanta, seja a pauta que for, seja a bandeira que for, a partir do momento em que isso realmente faz parte do seu projeto, do seu trabalho, da sua ideologia, é importante que exista coerência, né? Então, no nosso caso, a gente vai desde como são feitos cortes das roupas para que exista menos desperdício de objetos e o que não é utilizado naquela produção é reutilizado de alguma forma, até a emissão de carbono 360 da empresa, né? O que a gente usa de mídia social, o que a gente usa de computador, de energia. E a emissão de carbono disso é compensada na nossa área verde, que a gente chama de bosque da 368. Que legal. A gente realiza os plantios das árvores e acaba que esse projeto ele foi tomando forma, ele foi entrando em cada um dos setores da nossa linha de produção, porque também eu acho que é importante a gente pontuar que é perfeitamente compreensível que não vai ser do dia para a noite que uma empresa já existente vai conseguir se tornar verde. Não vai ser.
o ecossistema em volta da empresa, ele dificulta isso. Exato. Né? Mas E você não dá o primeiro passo, necessariamente- que eu acho que é o mais importante. Exato, e não necessariamente você vai conseguir fazer algo 100% verde, mas é isso, é uma iniciativa, é um passo, é uma escolha que você vai fazendo agora e que você vai ver a reverberação, né, a consequência disso ali mais pra frente. E aí, nesse processo todo, eu acho que entra algo que a gente fala muito, né, sobre o uso da tecnologia e o quanto ela, hoje em dia, está cada vez mais dentro das nossas vidas, sem a gente perceber. A gente tem uma startup, que é a Ecoar, que faz, junto conosco, a compensação de carbono, e eles disponibilizam um QR Code, que a nossa cliente vai lá, acessa, e ela consegue ver árvore por árvore que está plantada, consegue ver a espécie da árvore, consegue ver fotos dessa árvore crescendo. Então, Que você tem uma legal. conexão, assim, é quase que uma humanização do verde, sabe? Que eu acho que hoje em dia, boa parte das clientes procuram isso. Porque falar é fácil, né? Transformar o que você fala em ação, que Exato. E tem temas que são é o que o mundo chatos. precisa, né? E tem temas que são chatos, a gente tem que ser sincero. Tem temas que eles não vão necessariamente gerar um engajamento enorme, a pessoa não vai se interessar, vai olhar, vai bater e vai passar. Então, como é que a gente pode chamar atenção para isso, humanizar, fazer com que a pessoa perceba assuntos que a gente, às vezes, eles são tão mastigados, né? A gente escuta tanto que chega uma hora que a gente para de escutar. Então, como é que a gente pode chamar a atenção desse consumidor, dessa cliente, para que ela entenda as ações que estão sendo tomadas, para que ela entenda a parte da empresa e para que ela, de fato, retenha essa informação? Perfeito. Acho que só esse assunto daria um episódio extra aqui nosso. A Rock gente in Rio. faz, tá tudo certo. No nosso grupo, a gente tem o Rock in Rio, que tem um projeto com a Amazônia incrível. Que legal. Que cada novo festival também tem essa premissa de neutralizar. Mas eu o acho futuro, que né? essa década a gente tem que sair, e várias pessoas já estão fazendo isso, mas sair do falar sobre o assunto, acho que era uma etapa que precisava ser transposta mesmo, mas agora é ação. Né? E acho que não cabe mais você só falar sobre o assunto, você tem que agir, que é o que você já está fazendo. Agora a gente entra aqui numa bateria das nossas vinhetas com assuntos... Ok. Vinhetas que são de assuntos aqui que eu vou começar a te provocar, tá? Gente, só um PS. Eu não fui brifada de nada, não, Ninguém tá? Eu não faço a menor ideia do que ele vai perguntar, Ninguém o que vai acontecer. Meu sócio, De repente, tudo vai virar de cabeça pra meu sócio baixo. Rodolfo esteve aqui semana passada e ele também, você não me brifou, não, mas a ideia é essa. É esse o não objetivo. brifar. Então, a nossa primeira vinheta é Conta um Segredo Aí. Qualquer segredo... O que a gente pede como premissa? Você contar algo que você não comentou em outro podcast, que se eu der um Google no seu nome eu não vou ver. Alguma coisa que é a primeira vez que você está contando. Pode ser lá da sua infância, lá no jardim de infância, da 5ª série, mas tem que ser algo que você não contou para ninguém ainda, que possa ser compartilhado aqui com a nossa audiência. Eu acho melhor eu não abrir a infância, porque a minha infância eu era super esquisita. Eu adorava Todos escrever nós. histórias, eu escrevia... O Cauã, ele contou um negócio da 5ª série dele, que era da turma do fundão. A professora dele fez o comentário no post. Você tá brincando? Ele tá de férias lá em Bali, ele me ligou, ele falou, cara, você viu que Acabei de levar uma detenção. você viu que a minha professora comentou? Eu falei, eu vi. Bom, uma coisa que não se encontra. Eu era absurdamente nerd Olha na escola e eu passava cola pras minhas amigas. Olha Isso é um só. fato. Eu ajudei muita gente a passar de ano. De nada, colegas. Mas Nunca eu foi era pega? super nerdzinha. Você nunca foi pega? Nunca tomou advertência? Não, espero que agora não venha uma advertência com delay. Posso. Posso. Mas eu era super nerdzinha, assim, na escola. Adorava estudar, era fascinada por isso. Na verdade, eu gostava muito de querer sentir que eu fiz direito, né? Que eu fiz bem. E quando eu era criança, eu era uma criança meio macabra. Eu adorava histórias de terror. Agora sim temos um segredo que vai Eu virar. adorava. Eu vou falar, eu não acredito que eu vou falar nisso. Fala. Eu adorava visitar cemitérios. Porra, isso daqui vai dar uma... Entendeu? Você jura? Mas o que você fazia no cemitério? Agora eu quero Eu saber. achava tranquilo, eu achava Agora eu fiquei feliz. com medo. Aí, será que minha mãe tá aqui, será que eu abro essa portinha? Deixa, ela Abro. já falou sim ali, ó. Não Vamos lá. Acho que dá até pra colocar uma trilha sonora de groom, assim, O meio de pessoal vai fazer suspense. isso. Eu gostava de visitar o túmulo de uma poeta
Olha. Ela tinha uma escritura, eu lembro que eu era muito pequenininha, eu fiquei assim magnetizada por aquilo. Ela tinha uma escritura em que falava sobre arte, sobre a vida, sobre os elementos da poesia. E aquilo me prendeu muito, assim, desde pequena. Então, todas as vezes... Às vezes eu pedia pra minha mãe pra ir visitar. E todas as vezes que eu ia... Quantos anos você tinha, Ju? Eu tinha, acho que uns 6 anos. Por aí, acho que uns 5, 6 anos. Na sua cidade, qual é a sua Na cidade? minha cidade, é Valinhos e Campinas. Eu sou nascida em Campinas. Campinas. Estudei a minha vida toda em Campinas, né, até me formar, e a minha família mora em Valinhos. Que legal. E aí era lá, assim, era uma coisa que me mexeu muito. É engraçado, quando eu conto isso todo mundo assusta, mas a sensação que eu tenho era uma sensação de paz, assim, de quase conexão com Deus. Olha. Então é isso, gente, eu gostava de cemitérios quando eu era pequena. Belo segredo, segredo... Bem creepy. Oxi. Vou te contar aqui uma coisa, a minha mãe me conta que ela tinha... O motivo era diferente. Ela gostava de, quando era criança, ela ir no cemitério, mas ela ia para limpar, gostava de limpar para onde ficavam as flores, estar limpinho. Ela achava aquilo. Que lindo. E ela sempre contava isso pra gente. Minha família é grande, eu tenho 7 irmãos. Nossa, não, a minha é pequenininha. E a maioria já tá mais pra lá do que pra cá. Então, assim, cemitério sempre foi uma coisa meio recorrente, sabe? Acho que por isso que eu não tinha tanto medo. Mas muito bom, obrigado pelo segredo. Começamos bem aqui as nossas vinhetas. Meu Deus do céu. Próxima vinheta é o Acelerei. O que é o Acelerei? Você dividir com o nosso público, Ana Ju, aquele dia que você pode ser na fase que você estava estudando, pode ser na fase já trabalhando, que você teve certeza que a tua carreira mudou. Ou que a tua fase como adulta se transformou. Esse dia, esse acontecimento me colocou num outro patamar. Você lembra desse dia? Esse dia é claro para ti? Eu lembro de alguns dias e alguns momentos, então, assim, mas o compartilha primeiro... com a gente. O primeiro que vem à cabeça... Eu tive momentos antes disso, mas o primeiro que me vem à cabeça foi quando eu recebi a notícia de que eu ia fazer Malhação. Como é que foi esse dia? Conta pra gente. Que todo o processo de seleção ele foi extenso, né? Então, a gente teve semanas de workshops, a gente teve uma sucessão de testes, o que é claro que é absolutamente necessário. Assim, eu acho que o ator tem que fazer teste, a gente tem que ser testado. Não é uma questão de saber a sua competência, é uma questão de saber se você vai se encaixar para contar aquela história, né? Sim. Então, assim, foi uma sucessão de testes e eu cresci assistindo Malhação, cresci assistindo com meu avô. E o meu avô já havia falecido, então tinha uma memória afetiva assim, relacionada ao produto. E era o maior sonho, acho, de qualquer ator jovem, era fazer Malhação, porque sabia o quanto isso abriria as portas, né? O que significava você estar num produto que é tão importante, faz tanta parte da história do audiovisual brasileiro e que você sabe que aquilo vai te impulsionar para outras coisas. Então, eu estava nesse processo de espera, eu já sabia que eu estava pré-selecionada, mas ainda faltava passar o nomezinho e o testezinho para algumas pessoas. Eu lembro até hoje, assim, eu estava no carro, estava saindo, né, voltando de São Paulo, indo pro interior, indo para Campinas, e aí toca o meu telefone, é o Fábio Zambroni, que na época era o produtor de elenco de Malhação, que inclusive, Fábio, um beijo para você transformou a minha vida e transformou a vida de muitas pessoas. E aí ele me liga e fala, e aí, Ana Ju, tudo bem? Tudo? Tá preparada? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque a sua vida vai mudar para sempre a partir de agora. Olha isso, que legal. Aí eu né, como assim? Aí ele falou, então, é seu, a Jade é sua, que chamava Jade a personagem. E eu fico até emocionada, assim, de lembrar, porque realmente a minha vida mudou para sempre a partir dali. Para sempre mesmo. Que legal. Você estava com quantos anos nessa época? 19, 18 para 19, Nossa, por aí. Tava começando mesmo. Eu tinha acabado de me formar em atuação, inclusive eu me formei em atuação na New York Film Academy nos Estados Unidos, e eu sempre gostei muito de escrever histórias macabras, mas sempre gostei muito de escrever. Você escreve sobre histórias macabras? É sério? Eu também. Também? Não, eu sou tão fascinada por isso que eu tô terminando a minha segunda graduação, que é em criminologia. Não sei se a gente já conversou sobre isso. Não. Eu sou super estranha. E aí... eu tinha muita vontade de fazer também, ter uma formação em roteiro.
Eu havia terminado a minha formação em atuação e falei, acho que eu quero ficar mais um pouquinho para fazer a formação em roteiro, em screenwriting. E nesse processo todo eu tive... Foi um sonho, como se uma mulher me mandasse voltar para o Brasil, que tinha muita coisa me esperando. E eu voltei e cerca de, acho que 2 meses depois, aconteceu tudo isso. Nossa. E uma curiosidade minha agora, você vai muito bem nas suas redes sociais, você faz um conteúdo muito qualificado, esteticamente muito bonito. Só que esse teu caso de Malhação não tinha ainda, né, a onda da rede social. Então você construiu a tua audiência depois. Nós fomos os primeiros. Mas estava muito no começo, né? Muito no começo. Eu lembro que a gente foi... Se fosse hoje, você ia ter 20 milhões de seguidores. Só ali por causa da Malhação de hoje, né? Porque hoje em a TV... à magnitude do que foi. Então. Isso que Tanto que nós somos os primeiros a bater 1 milhão. Foi, né? Foi na época do boom. Isso que eu ia te perguntar. Então você assim. viveu Eu vivi exatamente o boom, que saiu do Facebook porque já não existia mais Orkut, Sim. né? Entreguei total a verdade. E entrou assim com tudo o Instagram. Eu já usava por conta dos Estados Unidos, como eu morei lá, já era uma ferramenta bastante utilizada, mas o objetivo era outro. Tinha muito mais a ver com captação de momentos, assim, de fotos, do que propriamente essa coisa de show-off da sua vida, né? Sim. E aí, imagina, quando começou, não existia isso de story, carrossel, Nada. a foto era só quadrada. Foi o início, é o clássico do quando tudo isso daqui ainda era mato, eu tava aqui. É isso mesmo. E foi bem esse processo. O que é muito interessante, porque você vê Você passou por todas as fases, né? Você vê as diferentes fases e o que funcionou, o que não funcionou. E acho que isso é uma coisa que você vai concordar, é muito engraçado. Boa parte desses movimentos, eles são... não necessariamente o que os motiva e aonde eles chegam são iguais, mas o movimento em si é muito parecido. Então, você tem o boom, você tem um overfloading, assim, daquele tipo de informação, daquele tipo de conteúdo, depois você tem uma saturação daquilo e aí entra uma nova leva. É isso. Né? Então, acho que desde os primórdios a gente vê isso acontecer de uma forma muito clara. Claro. São ciclos, né? São ciclos. A única diferença é que esses ciclos estão cada vez mais rápidos. Né? Os ciclos... Estudei bastante isso recentemente. Os ciclos, às vezes, eram décadas. Depois eles passaram para anos. E agora, às vezes, tem ciclos em meses de negócios que... Acho que um case recente sobre isso é o boom que teve lá o óculos da Apple. Do Apple Vision. Que foi uma loucura, né? Na semana de lançamento, você via todo mundo falando daquilo. Você via foto de gente andando na rua com aquele negócio. E ele flopou. Então, ele teve um ciclo muito rápido de hiperexposição, que eu acho que hoje é um cuidado que as marcas precisam ter na sua estratégia de comunicação, porque às vezes a hipervisibilidade do negócio faz ele se cansar muito rápido, Esse caso da Apple, para mim, a maior marca do mundo hoje, eles têm um serviço incrível, as lojas são perfeitas. Eu gosto muito de varejo, então eu estudo muito o que o varejo faz. Poxa, você vê algo dá errado na Apple porque... Porra, alguma coisa... Tinha que ser, né? Quase. Porra, eu tô vendo esse negócio flopar gigante. O que tá sobrando desse negócio no mundo é um absurdo. Por quê? Exatamente porque eu acho que teve uma hiperexposição no lançamento. Mas você não acha também, assim, é só agora uma curiosidade minha mesmo, assim, você não acha também que cansou um pouco esse, tipo, overtech? É isso. E as pessoas estão, de uma certa forma, buscando algo que não seja... Não que o óculos em si seja superficial, não é isso. Mas eu digo, de modo geral, buscando funcionalidade também, além de só essa coisa de ser uma tecnologia, porque chega um ponto que, assim, é muito legal, mas a sensação que eu tenho é que quase que vira uma coisa de brinquedo. Então, assim, olha, você precisa comprar essa peça nova para você ter dentro da sua coleção. Mas em relação à funcionalidade e ao real significado e à aplicação que aquilo vai ter na sua vida, eu acho que as pessoas não estão mais se dando o luxo de opções tão descartáveis. E eu acho que, vou acrescentar, concordo com tudo que você disse, Ana, mas tem um ponto adicional. O tempo hoje é precioso demais. E você agregar um gadget ou qualquer outra coisa que vai tomar tempo das pessoas, mais tempo das pessoas, aquilo tem que ser muito relevante e ele tem que estar dentro do modelo mental das pessoas. Então, acho que eu já tinha vivenciado isso, o óculos da Meta lá, o Quest, antes, que tecnicamente é tão bom, custando 10% do valor, custa R$399 em vez de custar R$3.900.
mas você não consegue usar muito tempo. Ele é um brinquedo tecnológico. Não é um negócio para entrar no dia a dia. Acho que a Apple apostou que as pessoas iam mudar o modelo mental delas, iam passar a usar. As pessoas iam para o escritório com aquele negócio. E você não consegue. Não dá para usar. Eu acho que acima de qualquer coisa a gente é humano. É a gente precisa das relações, das interconexões. O que vai crescer muito no mundo é tudo que você conseguir. E aqui fica uma dica aí para os empreendedores que estão pensando em lançar coisas. Pensem muito na jornada do seu cliente. Como que você ganha tempo na vida dele. Tudo que você puder fazer, que vai economizar algum tempo, a moeda do futuro é tempo. Sim, 100%. Então, se você conseguir fazer algo que ganhe tempo para o teu cliente, através do seu produto ou através do seu serviço, você vai acertar na mosca com esse negócio. Eu li agora recentemente, uma das coisas que vai mais desenvolver tecnologia no mundo são os carros. Porque o carro deixa de ser, mas os carros vão deixar de ser a sua decisão se vai ser carro elétrico ou combustão, se ele vai ser hidrogênio, esquece. A decisão vai ser o que vai estar embarcado de tecnologia, porque você quer ganhar tempo. Então, os carros eles vão ser a sua assistente pessoal. Sim. Enquanto você dirige, você vai estar pedindo para ele agendar teu cinema, agendar pedir teu a carro, sua comida. Tudo você vai fazer ali. Vai trocar ideia sobre a sua agenda, você vai poder redigir um texto, porque você vai conversar com a sua assistente dentro do carro. O carro vai virar a nova central de ganho de tempo, além da locomoção do ponto A para o ponto B, é o que você vai conseguir fazer dentro do seu carro enquanto você está indo do ponto A para o ponto B. Então, os carros do futuro, a decisão, e todos eles estão investindo muito em tecnologia, o que você faz enquanto você está dentro dele. E vai ser a decisão, não vai mais ser sobre... Vai transpor a questão do carro elétrico, da eletrificação dos carros, da motorização, e vai ser do serviço que eles vão prestar dentro disso. E já tem montadoras fazendo isso muito bem. O que é muito interessante, quando eu li sobre isso, eu falei, olha a loucura que pode ir a tecnologia pode transformar as coisas. E aí, quando eu olhei para o óculos, eu falei, cara, o óculos só vai tomar meu tempo. Sim, exato. Se eu comprar um carro que consegue fazer tudo isso por mim, eu vou ganhar tempo. Então... E é um dos princípios, assim, é um dos core values do mercado de luxo, né? Sim. Que é oferecer serviço, né? Oferecer a experiência. Então, a gente migra de comprar e vender e passa a ser o 360 que envolve. É isso. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter esse acesso a boas experiências que tem a ver com o tempo, que vai ser a nossa moeda, não tem jeito. Muito bem. Eu preciso fazer agora aqui uma mensagem para nossa audiência. Se você está gostando do Fala Aí, dá uma curtida aqui nesse episódio, compartilha com seus amigos. A gente faz o Fala Aí, nenhum interesse comercial, Anjo. A gente faz o Fala Aí como forma de compartilhar o que está acontecendo aqui dentro do Acelera Aí, compartilhar com a nossa audiência o que está dando certo, trazer esse conhecimento. Quanta coisa você já falou aqui, os episódios, quem vem assistindo os episódios tem recebido muita mensagem. Alan, eu pratiquei aquilo que vocês falaram no episódio X e está dando certo no meu negócio. A ideia é essa, é a forma de você pode contribuir, retribuir para a gente, é compartilhando, curtindo, seguindo a gente tanto no YouTube quanto no Spotify. É a forma da gente continuar investindo nesse conteúdo para todos vocês. A gente vai para o próximo quadro agora, que é bem legal, é um dos que eu mais gosto. Chama Me Deu Inveja. O que é Me Deu Inveja? Como é que é isso? É aquele papel, aquela empresa, aquele lançamento, você mexe com o mundo da moda, que você gostaria de ter feito e não fez. Fala, cara, Alan, isso me deu aquela inveja. A inveja boa que a gente fala. Que é uma inveja de reconhecimento de algo muito legal que você viu, mas que não foi você que fez. Ai, são tantas eu tenho tantos, coisas. Eu tenho muitos. É muito difícil pontuar, é muito difícil. Eu acho que... Me dá um aqui, Você pode dar até mais de um. Você pode falar um do mundo artístico e um do mundo empresarial. Na verdade, eu posso usar esse espaço para a gente abrir um outro debate? Pode. Quantos fatores fazem parte da elaboração de um produto de sucesso? Né? Então, assim, seja um produto uma novela, seja um produto uma personagem, seja um produto mesmo algo material que a gente compra e consome. Né? Porque muitas vezes a gente fica, por que eu não tive essa ideia antes? Ou, nossa, eu pensei nisso, mas por que eu não consegui executar? Tá. Então, assim, essa multiplicidade de fatores, né, que convergem para que aquilo aconteça. E eu acho que, como a gente estava dizendo anteriormente, né, somos seres sociáveis. Então, no fundo, sempre vai existir essa conotação de o quanto a gente consegue se conectar, o quanto aquele lançamento, aquele produto, ele está no timing correto dos movimentos sociais, ou enfim. Quando eu digo timing correto, não quer dizer que ele esteja dizendo o que as pessoas querem ouvir,
mas sim dizendo o que é necessário ser ouvido. Perfeito. Né? Eu imagino que você já deva ter visto, assim, muitos empreendedores tentando ir junto nesse movimento de manada. Sim. O que, ok, né? Tem a sua validade Tem, também. total. Mas, no final das contas, é muito mais sobre o que é preciso ser escutado do que você apenas mastigar ou repetir o mesmo discurso, o produto, que seja numa nova roupagem, mas é a mesma coisa. Sim. Então, eu acho que ao invés de eu gosto da pontuar, eu acho que ao invés de eu pontuar o que eu gostaria de ter feito, eu deixo aqui para a gente pensar no quanto a gente pode fazer, olhando para si, né? Olhando para os valores do que a gente está construindo. Que ainda mais numa época de rede social, onde é tão fácil você replicar, né? Quanto a gente não vê igual de marcas, de influenciadores, a mesma forma de se comunicar, o mesmo tipo de conteúdo. E acho que cada vez mais a gente caminha aí para um afunilamento onde você dizer com verdade, com autenticidade, com embasamento, algo com conteúdo verdadeiro, né? Então você vender o produto de uma forma que seja interessante e inteligente para sua audiência, que às vezes ela nem sabia que ela estava precisando daquilo. Ou seja, você como comunicador. E aí entra até a parte de marketing digital, né, das empresas. Total. Então, como eu vou comunicar isso? Ao invés de seguir o fio da manada e fazer aquele beabá que a gente já sabe, tenta explorar de outras formas, tenta sair da caixinha, né? Eu acho que isso é tão... Esses dias mesmo eu estava vendo um debate muito interessante online de uma jornalista em que ela falava, tô aqui para te fazer esquecer tudo o que as empresas falaram que você devia fazer. Esquece, faz o seu. Perfeito. Né? Então, assim, obviamente, siga as estratégias que foram ali estudadas e montadas por uma equipe de experts, mas não esquece da alma do teu negócio, que é isso que eu acho que vai trazer esses lançamentos que vão dar inveja. A gente não combinou isso, mas eu vou te contar, esse final de semana eu estrei uma palestra que eu conto como nasceu, né? Como nasceu não, os fundamentos do Acelera Aí. Legal. E quando eu começo a contar para a audiência que, na verdade, isso começou há exatamente 30 anos atrás. Tem a minha idade. Na minha primeira campanha que eu fiz com a Marabras, que é uma rede... tinha 18 anos de idade, era a minha primeira ação numa rede muito pequena aqui de São Paulo, na periferia de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha. E eu queria fazer algo diferente, algo que a maioria não estava fazendo, mas não tinha verba para isso. Tinha 3 lojas, né, na periferia. E mesmo assim eu tive a ousadia de marcar uma entrevista com um comercial de uma emissora grande de televisão, posso falar aqui, o SBT. Quem me atendeu na época foi o Walter Zagari, que depois virou vice-presidente da Record, hoje ele está na TV Bandeirantes. E na época ele falou, cara, não dá para fazer nada, esse dinheiro para a cidade de São Paulo é muito pouco. Vamos para lá, vamos para cá. E ali surgiu a primeira coisa que ele, no meio da conversa, com o time dele e tal, falou, você consegue fazer uma coisa que ninguém quer fazer. E eu falei, cara, o quê? Por que você não contrata o antagonista, o vilão? Que ninguém contrata ele, então a tua grana cabe pro vilão. Foi você que mudou isso? E eu peguei e falei assim, como assim? Aí eles falaram, contrata o Pedro de Lara. Poucas pessoas aqui, não sei quem lembra do Pedro de Lara, mas a maior audiência do Silvio Santos, que era o Show de Calouros, era o Silvio brigando com o Pedro de Lara o programa inteiro. Só que ninguém contratava o Pedro de Lara, mas ele tinha uma visibilidade dentro do programa absurda. Claro. E o Silvio, na época... E o vilão tem um carisma. E o programa do Silvio no domingo, ele às vezes passava o Fantástico, então ele dava uma super audiência. Eu falei, top. Às vezes tem uma frase que eu falo sempre, a audiência já conhece, que é eu tenho mais coragem que juízo. Eu tenho mais coragem que juízo, eu fui lá, contratei o Pedro, a gente fez uma inauguração, eu costumo falar que campanha boa de varejo da polícia na loja. Tinha mais de 3 mil pessoas na loja. Meu Deus. Uma loucura. O cara que era vilão, mas ele era super querido da população. O mercado publicitário que tinha uma rejeição de contratar, que achava que não poderia não dar certo. O Pedro foi transformador, mudou a história da Marabras. E foi uma primeira caso, depois eu tive na minha carreira inúmeros casos de usar grandes nomes, de usar grandes celebridades, grandes personalidades da indústria da televisão em campanhas publicitárias. E na verdade, o insight do Acelerei começou lá atrás. Né?
eu consegui viabilizar um grande nome para uma empresa que era muito pequena na época. E eu vi a transformação que isso foi. Aham. E aí, nessa palestra, veio uma pergunta que conecta com o que você acabou de falar, né? Poxa, é assustadoramente simples a ideia do Acelera Aí, né? Por que ninguém tinha feito antes? Sim. Porque depois que todo mundo vê pronto, funcionando... Você falou, não, mas é óbvio. Mas por que... Aí essa pessoa me fez essa pergunta, muito boa pergunta, né? Por que ninguém fez antes? Eu falei, acho que porque ninguém teve a chance de ver isso acontecendo, né? O Acelera Aí não nasceu do nada. Com 30 anos de carreira, 30 anos produzindo, fazendo campanhas de varejo. Eu brinco que eu provavelmente já fiz mais de 1000 campanhas de varejo na minha carreira. Nossa. Então, é a consolidação dessa experiência numa ideia que é simples, que é óbvia até. Né? Mas como fazer ela acontecer e como nós estamos colocando isso no mercado, que é o diferencial. A gente costuma receber as histórias prontas, né? E a gente não para analisar toda a trajetória daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela empresa, que com certeza tem décadas anteriores àquele sucesso. É claro que existem alguns cases específicos, né? Mas eu acho que esse processo de aprendizagem, de você ir crescendo e evoluindo com o ecossistema no qual você está inserido, ele é necessário para que venha, né? Para que o êxito venha, para que você consiga acertar naquela escolha naquele momento. Eu vou mudar a ordem aqui, como eu puxei o assunto do Acelera Aí, então antes de ir para a próxima vinheta, eu vou fazer a pergunta que eu faria depois, mas eu vou conectar aqui, que acho que fica bom. Vamos lá. Você é uma nova estrela do Acelera Aí. A gente acabou de fazer o seu lançamento. E eu queria que você falasse para a audiência como que você enxergou o Acelera Aí, conta um pouquinho da tua visão e fica à vontade, tá, para falar dos pontos fortes, dos pontos negativos. Papo aberto aqui, mas eu queria que você, em público aqui, contasse o que você acha da nossa plataforma. Bom, começa aqui. Alan é um vendedor nato, né? Então, é tudo muito incrível e é impressionante assim, a habilidade, a capacidade de te fazer ver o que precisa ser visto, sem mais nem menos. Eu acho que isso talvez seja um dos principais pontos para você vender bem, né? Sim. Don't overdo it e, ao mesmo tempo, Perfeito. saiba quais são as qualidades do seu produto ou do seu serviço. E eu acho que a gente poder trabalhar com uma empresa que, antes de mais nada, preza pelo cuidado com a imagem, que eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa que trabalha com a imagem, seja no segmento do ator, do influenciador, enfim, do cantor. É importante que a gente se sinta seguro. Que a gente sinta que a pessoa que tá trabalhando conosco, que está nos representando, que está falando por nós, a gente possa, de fato, confiar. Né? A gente se sinta protegido, a gente se sinta, ao mesmo tempo, bem vendido, de uma forma, né, com qualidade, com potência no que está dizendo. Então, a gente se sentir seguro, para mim, já é a primeira opção, assim, a primeira característica que eu acho que é uma das mais necessárias no mercado publicitário. Porque a gente entende, assim, eu entendo também que dentro de uma empresa, são tantos funcionários, são tantas pessoas para aprovar, para desaprovar, são tantos prazos a serem cumpridos, que às vezes nem passa pela cabeça do cliente que nós precisamos de tal e tal garantia, né? Nós precisamos nos sentir de tal e tal forma. Então, é muito importante e absolutamente acolhedor a gente se sentir protegido e saber que a gente está respaldado, né? Acho que esse é o ponto número 1. O ponto número 2... Claro, existe uma facilidade em eu não ter que sair de casa, né? Ser escalável, né? Exato, de você ser escalável, que eu acho que o mercado hoje em dia pede, como a gente estava dizendo, né, agora há pouco. As transformações, elas estão exponenciais, então elas são cada vez mais intensas e cada vez acontecendo de uma forma mais rápida. Então é necessário que a gente tenha uma tecnologia que acompanhe isso, porque senão a gente vai perder o espaço. Nossa. E eu digo assim, o mercado publicitário vai perder o espaço desse nicho, desse segmento, né, das campanhas e publicidades com pessoas conhecidas. Então, como é que a gente pode desenvolver uma tecnologia que vai acompanhar esse crescimento? E eu acho que uma outra, e que aí entra já um senso
que caminha de mãos dadas com a profissão artística, é a sensação da gente poder estar tendo uma troca muito mais próxima e muito mais direta com outras cidades, pessoas, realidades, né? Perfeito. Eu acho que é muito fácil, conforme a gente vai crescendo dentro da profissão, eu estava até tendo essa conversa mais cedo, é muito fácil você tomar como garantido clientes, faixas do mercado, audiência, e você poder, de alguma forma, trabalhar com o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, você se comunicar com isso, você ter essa troca, porque assim, continua sendo negócio, continua girando a nossa economia. Sim. Então, que presente a gente poder alcançar mais pessoas, poder de alguma forma contribuir para que essa pessoa possa vender mais, para que a economia gire mais, para que o consumidor entenda que existem outros formatos. Por que não? Então, acho que também entra essa sensação de você estar mais em contato com as pessoas, de você poder atravessar e tocar pessoas de uma forma diferente. Então, isso pro ator, pro artista, de modo geral, é extremamente gratificante. E eu vou só complementar isso que você falou, Ana, que, assim, o impacto social que isso provoca regionalmente no Brasil. O Brasil que já é um país com uma característica quase que única no mundo, que mais de 65% dos empregos são gerados pelos micros e pequenos negócios. Então, nós já temos essa característica no nosso país, por N questões. E hoje, quando vocês emprestam, através do Acelera Aí, a autoridade que vocês construíram na carreira de vocês, atributos para a marca, que extrapola o digital. Eu não sou contra, tá, gente? Às vezes as pessoas pegam um trecho do que eu falo, Alan não gosta do digital. Eu gosto pra caramba. Minha agência é uma das 3 maiores do Brasil hoje em investimento no digital. Só que cada camada de comunicação tem a sua missão. O digital é passar uma informação, levar a informação do que você faz muito bem no alvo ali, para o seu cliente. Uma comunicação, que é a missão do Acelera Aí, ajudar a construir marca, enquanto a empresa é muito pequena, porque geralmente quando ela está muito pequena, ela acaba investindo 100% só na performance. E não é ruim isso, mas você acaba focando numa coisa que eu vou falar uma coisa um pouquinho polêmica aqui, mas acho que vale. A performance pura no investimento de comunicação é quase uma droga. Totalmente. Porque o dia que você não pode fazer, ele vem a zero. Não, e assim, se você não conseguiu construir uma reputação da tua marca, que aquele momento que você deixa de investir, ela se mantém. Ela se mantém. Então, a performance pura, quem só investe em performance, está ficando muito difícil. Sim. Eu brinco quando eu faço uma palestra, que falo, não é à toa que as plataformas nos tratam como usuários. Eles nos chamam de usuários. E aí eu sempre ainda faço outra pergunta, eu falo, pessoal, levanta a mão aqui, quem no último ano dobrou o custo de aquisição de cliente no digital? Todo mundo levanta a mão. Porque a transformação digital foi tão rápida e as plataformas, a métrica de precificação delas é por bid, né? Quando tem muito anunciante querendo fazer ao mesmo tempo, o custo sobe. Claro. Então tem empresário que nasceu 100% na comunicação digital, Ana, que está tendo muita dificuldade. Não, e eu falo isso como empresária do digital, porque a 368 ela a base é e-commerce, a gente tem o nosso ateliê, mas a base é o e-commerce. Quantas... Tá caro, polêmico, né? Hein? Vamos lá. Vamos lá. Quantas vezes eu não tive reuniões com empresas que cuidavam de digital e sempre precisa mais. Eu não consigo saber quem que é o seu público-alvo. Não, mas eu já tenho isso, eu já te dei essa informação, não é isso? Eu preciso de alguém que me ajude a fazer o que eu não consigo fazer sozinho. É isso. Porque, pelo menos, por exemplo, se a gente está falando do mercado de roupa, quando a gente desenha a nossa peça, a gente já sabe quem é o nosso público, a gente já sabe para quem que a gente está querendo se comunicar. Então, assim, eu preciso de alguém que me ajude a crescer de uma forma que eu não consigo sozinha. Perfeito. Né? Então, assim, falando como consumidora e também falando como empresária do digital, isso é maravilhoso, né? Você ter esse tipo de solução. Porque senão você entra num ciclo vicioso que é cada vez mais e mais, você investindo mais. E não, isso não está dando porque você não investiu o suficiente nisso, naquilo. Que é o modelo do usuário.
de droga, né? Cada vez você quer mais, cada vez você ganha mais. Você fica... É de fato um comportamento de vício, né? E aqui eu vou falar uma coisa que também vai virar um recorte aqui pro meu time, que é importante, né? Eu sofro isso aqui como anunciante, então estamos juntos, estamos de mão dadas, que é o seguinte, a equipe sempre vai falar que a campanha está em aprendizado. Você como empresário, você deve ter, já escutou esse termo. Não, mas a gente está em aprendizado, por isso que precisa de mais dinheiro, porque a gente precisa aprender mais. Vai testar mais. Então, o que a gente provoca aqui com a Acelera aí, tá? E não é jabá, não, eu tô falando como solução mesmo. Quando você... E é correto falar que a campanha está em aprendizado, porque os algoritmos são assim. Os algoritmos dependem desse aprendizado mesmo, tá? Não tem sacanagem nessa história. Mas você tem que saber hackear o aprendizado. Então, o Acelera aí é um hack. Porque quando a gente usa, dentro de uma campanha de 100% de performance digital, uma imagem robusta, como a sua, como a dos artistas do Acelera aí, você ensina esse algoritmo que está em aprendizado o seguinte, espera aí, as pessoas estão parando mais para ver essa comunicação. Tem um grande nome vendo essa campanha. Você ensina o algoritmo a trabalhar a seu favor. Sim. Então a gente tem casos aqui que mostram que entre 30 e 70, uma campanha com os nossos artistas tem 30 a 70% mais engajamento do que a mesma mensagem que o cliente fazia antes, sem a imagem, sem a credibilidade de um grande nome. Então, deixo aqui isso como recado, porque é um novo jogo que nosso mercado inteiro está aprendendo. Esse aprendizado constante. As plataformas, é muito cruel o que elas fazem, falo aqui isso abertamente, porque eu falo para eles, cada reunião que eu tenho, chance de ter. Esses algoritmos, a regra do jogo muda toda hora. Eu costumo falar o seguinte, hoje eu não posso pôr a mão na bola na área, que é pênalti. Amanhã eu tenho que pegar a bola com a mão e jogar para dentro do gol. E tá tudo certo. Só que... quanto tempo que você leva para aprender essa regra nova? E... é muito rápido. As regras das plataformas estão mudando com uma velocidade absurda que, às vezes, tem muita empresa que não consegue pegar esse ritmo de mudança. Então, se preocupem com isso, né? Como que você faz com que também a sua marca tenha reputação, tenha uma construção de imagem suficiente para, nesses momentos de transição de algoritmo, o teu CAC não ficar absurdamente caro e você, às vezes, ficar fora do jogo. Eu tenho encontrado, nos ecossistemas que eu participo, Ju, empresários assim aflitos, que eles não conseguem achar um novo caminho de comunicação. Eles cresceram muito na pandemia, que foi um momento ali fácil de você se comunicar no digital, porque estava todo mundo lá, num custo ainda baixo. Só que agora que o custo veio para a realidade normal, o negócio do cara ficou inviável. Porque ele não consegue mais continuar investindo cada vez mais no negócio. Então, busque uma alternativa para a tua marca ter reputação, ser suficientemente forte para depender da comunicação digital como ela deve ser, né? Como mais um canal de conexão com o teu cliente. Exatamente. Aqui a gente entra no capítulo do nosso capacete, porque que ele está aqui. É um quadro do nosso programa que eu vou já... Você vai ter que responder baseado nele. Tá bom. Que é uma boa do backstage. Uma boa do backstage? Que eu quero que você conte pra gente. Ayrton Senna é meu ídolo. É o único ídolo que eu tenho. Eu me inspiro muito em tudo que ele fez na carreira dele. Você viu ali a minha sala como que é. Tem um painel gigante em homenagem a ele. Várias frases do Senna estão na missão, visão e valores da nossa empresa. Eu acredito muito em tudo que ele fez na carreira dele como pessoa, como esportista, como empresário. E você me contou um negócio que me emocionou. Eu queria que você dividisse a boa do backstage, fosse sobre a história que você teve. e pode ampliar ela e falar que eu sei que também que você gosta dele também. Então, fique à vontade. Não, eu amo. Na verdade, o universo automobilístico, assim, eu amo. Sempre gostei muito, sempre fui viciadinha em assistir as corridas e tudo mais. Enfim, e... quando eu comecei a trabalhar com uma marca... pode falar a marca aqui? Falar? Pode. Eu fui, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui dar uma entrevista na House of Progress para o pessoal da Forbes, inclusive Camarote e toda a equipe. Um beijo. Um abração, Camarote. Fez uma matéria com a gente ano passado incrível. Ele é sensacional. Tem que fazer uma agora contando aqui que a gente está 3 vezes maior, Camarote. Yay! Chegou o momento, hein? Enfim, a gente foi fazer essa entrevista que era executada na House of Progress, que era uma casa experimental que a Audi
havia feito para que ela mostrasse toda a história áudio no Brasil, desde o momento em que ela chegou no Brasil até toda essa nova tecnologia, né? A gente está falando aí de uma das empresas que mais investem na eletrificação e na eletrificação com potência. Então, era incrível. Assim, você ia ficar enlouquecido na House of Progress. E assim que eu terminei a entrevista, o Cláudio, na época, inclusive um beijo, Cláudio, ele falou, não, eu quero te mostrar o espaço e tudo mais. E aí foi me levando para os setores diferentes, para as áreas diferentes. A gente viu as novas baterias que vão chegar daqui 5 anos. A gente viu os novos carros e as super tecnologias. A gente viu os carros, vamos dizer ali, os desenhos da Fórmula 1, que inclusive a Audi entra em 2026. E aí ele falou assim, agora eu quero que você conheça o carro do chefe. Eu falei, nossa, imagina o carro do chefe. O que não é o carro do chefe? Aquela RS... uma RS GT que voa. Aí ele falou, não, a gente quer que você conheça o carro do chefe. Eu falei, tá bom, vamos lá. E ele me levou numa parte, assim, que era na entrada. E tinha um carro super antigo. Eu falei, lindo, né? Eu adoro carros antigos. Falei, lindo, né? Mas não tava esperando que esse fosse o carro do chefe. E eu também pensando, quem é o chefe, gente? Quem que é? E aí ele falou, pera só um minutinho que eu vou abrir aqui para você entrar e tudo mais. Me convidou para entrar ali no carro. Eu entrei no banco do motorista. Ele falou, sente o couro do painel, olha só, abre aqui, abre ali, né? E tudo mais. E aí ele falou assim, você gostou do carro do chefe? Eu falei, maravilhoso, né? Mas por que eu tô aqui, né? Ele falou, você sabe quem que foi o nosso chefe? Você sabe quem que trouxe a Audi pro Brasil? Aí eu falei, não. Aí ele falou, Ayrton Senna. Ele falou, esse era o carro pessoal do Ayrton Senna. Era uma A4, né? E aí eu, obviamente, comecei a chorar, porque eu sempre fui apaixonada, né? Pelo Ayrton, por toda a história. Não só eu, como a minha família inteira. E eu acho que parte do meu DNA tem essa paixão, esse fascínio que a minha família tem. E aí, obviamente, na hora eu comecei a chorar, eu falei, eu não estou acreditando, né, que eu estou sentada num lugar que tem tanta história, tanto significado, e de uma pessoa que inspirou e transformou tantas vidas, né? Acho que quando a gente fala de ídolos ou de pessoas, de indivíduos, né, que a gente admira, a influência que isso tem nas nossas escolhas, no nosso, por mais clichê que seja, né, mas no nosso mindset, eu acho que tem um impacto enorme. Então, assim, aquilo me marcou muito e desde então eu sempre, eu falo, Senna conversa comigo, porque sempre, assim, em momentos, assim, em turning points da minha vida, acontece alguma coisa. E quando eu vim aqui pela primeira vez, ela gentilmente me convidou pra gente fazer uma reunião, né, tomar um café. E aí ele foi mostrar o ambiente todo. O último ambiente que ele me mostrou era o ambiente onde estava esse capacete, a réplica do capacete do Senna. E eu falei, entendi. Se eu tinha alguma dúvida, foi mais um sinal. Era o sinal de que é aqui que eu devo estar e que, com toda certeza, a gente tem valores que são muito compatíveis. Com certeza. Mas me conta uma coisa que eu fiquei curioso agora. Que mostra a força de tudo que o Senna construiu na carreira dele. Você, pelo que você me falou aqui, você nasceu em 94? Eu nasci em 94. Então, no ano que ele se foi. Eu nasci, ele se foi em maio. Em maio, isso. Eu nasci final de julho. Então, me conta como que você teve curiosidade, como é que você conheceu a história do Senna, porque foi bem depois, né? Me conta isso. Então, a minha família... Pode contar. Tá olhando pra mãe dela. Eu não sei se eu abro isso ou não. Fica à vontade. Bom, minha família é obcecada por ele, né? A gente cresceu muito assistindo, né? E, enfim, frequentando muito do automobilismo. Mas, na verdade, assim, que eu me lembre, a primeira vez que eu ouvi mesmo uma coisa assim do Senna que eu consigo reter é que a minha mãe havia sonhado que ele tinha pedido ela em casamento. Olha só. E aí ela tirava sarro do meu pai. Ela falava, olha que eu vou casar com o Senna, hein? Olha que eu vou casar com o Senna. E eu ficava, mas quem que é o Senna? Né? Pequenininha, não conseguia entender. E aí foi aí que eu tive a introdução de Ayrton Senna. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo, eu sempre fui fascinada pelo esporte. Que legal. Sempre. Tanto que até hoje, assim, Fórmula 1, Fórmula E, o que você tiver, assim, do universo do automobilismo, da tecnologia,
Eu sou fascinada. Que show. Vou todos os anos em Interlagos, tento ir para fora também, porque eu acho que só quem na Fórmula E, quem né? é apaixonado... e a Fórmula E é muito interessante, né? Porque muito do que a gente vê, claro, da Fórmula 1 também, né? Mas muito do que a gente vê da tecnologia dos carros elétricos na rua são testados primeiramente ali. Eu acho que esse é você ver um pouco do futuro acontecer na sua frente. Sim. Tantas equipes, tantas pessoas. Se você parar para pensar, o impacto dessa tecnologia que é desenvolvida ali, o impacto que isso tem na vida de milhares de pessoas, na cadeia de produção... Quantas pessoas não têm seus empregos através daquilo, né? E, enfim, toda aquela cadeia que a gente já conhece. Quanto que o mundo vai mudar a partir do que está acontecendo ali? Totalmente, totalmente. E eu acho um privilégio a gente poder ter acesso tanto a visualizar quanto a esse tipo de informação, né? Que acho que é o que a internet traz muito pra gente hoje em dia. Sim. Coisas que talvez a gente demorasse anos ou décadas para entender, para conhecer, para saber. Hoje a gente pode, em pouquíssimos cliques, saber absolutamente tudo que está disponível de informação sobre aquilo, né? Esse processo de autoeducação. Mas é incrível, vou fazer o registro aqui que, mesmo você sendo uma geração pós, a gente valorizar os nossos heróis, né? Não, o legado aqui que no isso Brasil, deixa, infelizmente, a gente faz muito pouco isso, é uma pena. Você vai para os Estados Unidos, isso é mais do que comum, né? É cultural nos Estados Unidos, e aqui, infelizmente, outro dia eu vi um podcast de um rapaz tentando falar do Ayrton Senna, errou o nome dele, eu falei, cara, da onde esse cara tá? Mas daí depois eu fui refletir, não é problema ele não. O nosso país ainda não sabe criar o ambiente de valorização, não só de um esportista, não, de tudo, da nossa cultura também, isso. né? Então, Se você parar para pensar... missão da nossa geração começar a mudar isso. Totalmente. Se a gente parar para pensar a riqueza que a gente tem em todos os sentidos. Riqueza cultural, riqueza artística, riqueza de matérias-primas, de tradição que a gente tem no nosso país. Poxa, somos... várias naçõezinhas, né? Em um só país. É muito rico, é muito... É enorme e massivo em todos os sentidos da palavra. Então, por que a gente não valoriza isso da forma que merece, né? De novo, as importações têm seus valores e têm suas necessidades. Claro. Mas a gente tem muita coisa legal aqui. Outro dia eu vi um caso, acho que eu até comentei no programa do Nardon isso. Uma entrevista que eu li, por que não tem nenhum Nobel no Brasil? Foi duríssimo quando eu li esse relato, porque... E aí todos os outros ganhadores de prêmio estavam numa conversa e um cientista brasileiro nessa conversa, e ele perguntou, né, por que não tinha um prêmio Nobel no Brasil. E ele falou, nunca foi por falta de capacidade nem de grandes cases. E não falou mais nada. E aí foi. No final do evento, esse cientista que já tinha sido premiado, ele falou, sabe por que nunca teve um brasileiro? Porque entre vocês, quando surge a possibilidade de ter um indicado, vocês se matam entre si. Porque um quer disputar com o outro. Todos os países, quando existe um cientista que pode ser indicado, todos os outros trabalham a favor deste. Então é uma coisa que a gente precisa mudar. Né? Totalmente. De reconhecer, às vezes, o seu concorrente, porque às vezes pode ser seu concorrente, mas se ele está tendo a chance de ter esse reconhecimento, por que não? Eu valorizo todos os meus concorrentes, todos os grandes publicitários. Disso, né? Eu falo de concorrentes meus, onde eu posso falar, porque, poxa, é um ecossistema, é a nossa indústria, você está aqui no Brasil, a gente precisa mudar isso. Eu acho que essa provocação vale como uma iniciativa aqui de quanto mais pessoas estiverem valorizando o que a gente faz aqui dentro do nosso país, mais a chance da gente evoluir. Não, totalmente. As portas que se abrem, né, precisam ser abertas, de alguma forma. Então, por que não ajudar? Né? Talvez naquele momento não seja o seu, porque se fosse, era você que estava lá. É isso. Então, vamos ajudar. Estamos todos juntos, né? Acho que é importante ter essa percepção micro e macro. Mas é cultural, a gente precisa mudar dentro de casa. Estava preocupado que a gente não ia ter tempo. Ter assunto. Olha só, já estouramos o nosso tempo e eu tenho mais 2 vinhetas para fazer. Vamos lá. Então, a próxima e é agora a chance de você dar o troco aqui. Chama Fala Aí Invertido. Fala Aí!
Fala aí invertido? Isso. Então vamos... Fala aí invertido significa o quê? Te dá o poder de fazer a pergunta que você quiser. Então agora você passa a ter a chance de me perguntar o que você quiser. Eu vou te perguntar uma que acho que todo mundo já te perguntou. O case que você tem inveja, que você queria ter feito. Olha, você me perguntou bem agora. São Não vários. é difícil? É difícil. Agora ele tá entendendo o que ele provoca nos outros. É difícil. Não, mas eu vou responder aqui com uma tese minha, que é que nós estamos vivendo hoje, Anjo. Que é, eu sou uma pessoa que eu considero, sou um bom vendedor. Eu sou um vendedor de carreira. Eu trabalhei no varejo, então quem está no varejo sempre tem esse DNA de vendas. Mas eu me cobro, uma coisa maluca, você pode achar que é loucura, que eu vou te falar agora, mas eu me cobro de não ter feito nada na internet. Porque eu estava ali, eu era muito jovem, tinha 18 anos quando a internet estourou. Entre 96 e 2000 ali. E eu tenho inveja de não ter feito a Amazon. Porque eu já era do universo do varejo, eu estava no começo da minha carreira, podia arriscar tudo que se desse errado, tudo bem, né? E eu fui uma das pessoas que naquela época falou, não, esse negócio de internet não vai pegar. Entendi. E podia ser que não pegasse mesmo, né? Mas eu fui uma e isso, pra você ter ideia, isso sempre me vem. Por que eu não fiz? Por que eu não fui precursor? Eu tive a chance de ter largado tudo que eu estava fazendo, por exemplo, na época, e ter feito algo nesse sentido. Ia sofrer vários anos, mas eu ia ser precursor daquele negócio. Por que eu falo isso, tá? Porque eu acho que essa geração de hoje está vivendo a mesma oportunidade com a inteligência artificial. A inteligência artificial não vai ser uma moda, não vai ser um metaverso da vida, que veio, todo mundo falou, que não sei o quê, todo mundo que pôs dinheiro nesse negócio deu ruim. Não vai ser. Eu acho que a proporção de transformação do que a inteligência artificial vai provocar no mercado é muito maior do que a internet. Muito maior do que a internet, mas muito mesmo. E provavelmente as empresas que vão liderar o mundo daqui a 10 anos são as empresas que estão sendo criadas agora, se elas forem nativas, que a gente chama de AI first. Empresas que estão nascendo com a premissa da utilização de inteligência artificial. Posso trazer uma provocação? Deve. Como é que funcionaria a regulamentação disso? Não tem. Como não tinha na regulamentação da internet lá atrás. Como é que você Né? vê que poderia funcionar? Porque é necessário que tenha, né? Na internet, quando começou o e-commerce na internet, não tinha uma lei que falava que você tem que trocar para o cliente em 7 dias. Então, a regulação ela vai acontecer. Sim. Só que quem der os passos agora vai voar. Porque é um universo. E aqui eu não estou falando, as pessoas estão com a imagem equivocada de achar que inteligência artificial é sobre tirar emprego das pessoas. Não tem nada a ver sobre isso. A própria internet, se você parar para pensar, todo mundo falava isso lá atrás e gerou muito mais emprego. Né? A demanda de dados, onde você tinha, às vezes, dos departamentos que você tinha 2, 3 pessoas, hoje tem 500 pessoas para administrar a quantidade de informação que chega. Eu tenho a crença que a inteligência artificial vai gerar muito emprego. Né? Mas com outras funções, outras atribuições, outras necessidades. Só que ela vai trazer uma época de prosperidade tão grande, mas tão grande, porque tudo vai ficar muito mais inteligente, tudo vai ficar com uma performance muito maior, tudo vai ter muito mais escala, tudo vai ficar, Ju, muito mais acessível. As pessoas não estão conseguindo fazer essa conexão. A acessibilidade do mundo vai ficar exponencial. Né? Todo mundo vai ter a chance de sair ali de um patamar, às vezes, de vida, de consumo muito baixo, para um outro patamar. E isso vai trazer uma prosperidade gigantesca. E, provavelmente, as empresas líderes, como eu já disse, estão nascendo agora. São empresas que vão olhar para esse universo sem o filtro que a gente olha hoje, sem as restrições que a gente está olhando. O Acelera aí um pouco disso, né? A gente não conseguiria tornar acessível como a gente torna uma campanha se não tivesse essa retaguarda. Outros grandes negócios estão nascendo hoje com inteligência artificial, sempre com essa premissa, né, de tornar mais democrático o acesso ao que não era. Então, registrando aqui, a minha inveja foi de não ter feito lá atrás algo quando a internet estava começando. E o meu registro aqui é que eu não vou perder essa segunda onda. Né? A onda da inteligência artificial, a gente já está dentro dela, a gente já está entendendo, a gente cada vez vai investir mais nisso. E fica um recado aqui para o nosso empreendedor que nos segue. Se provoque. Como que a tua empresa pode ser uma AI first? Como que as tuas decisões... Provoque no básico, tá?
É coisa simples. Pensa o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Poxa, eu preciso fazer uma viagem de negócios. Hoje, se eu pedir para a minha equipe, preciso fazer uma viagem para prospectar um cliente em Florianópolis, vai trocar no mínimo uns 5, 6 e-mails entre o meu time, o time da empresa que presta serviço para a gente, vai voltar a informação para mim, falar qual voo você quer, o mais cedo ou mais tarde. Vai ter uma troca de ineficiência de tempo de operação, que hoje tem um aplicativo que faz isso para você em 5 minutos. Então, quer dizer, toda aquela cadeia produtiva que toma tempo de todo mundo poderia ser eliminada. Estou dando um exemplo. Então, imagine se você pegar hoje todos os processos da sua empresa e começar a questionar desses processos o que poderia estar sendo feito com mais eficiência por AI. Como otimizar, né? Você iria ganhar muito tempo, esse tempo ia se gerar eficiência para o teu negócio, você ia ser mais competitivo, você ia crescer mais. Olha como é a prosperidade. Então, fica aqui esse recado. Tua pergunta foi muito boa e eu aproveitei aqui ele para deixar esse recado. Respondi? Respondidíssimo, inclusive. Me bom. fez refletir da minha vida. É isso. Estou entrando quase numa crise existencial. Muito bom. Vamos lá, nosso penúltimo quadro aqui. A gente chama de Indica Aí. Então, eu vou primeiro pedir para você indicar um livro. Indicar um livro? Isso. Na verdade, eu sou completamente apaixonada por literatura, né? Inclusive, eu tenho um projeto de literatura no Vamos falar no meu qual é o Instagram. projeto para nossa audiência, acho que legal. Claro, assim, justamente por eu gostar muito de literatura, a literatura já me salvou muito. Olha que legal. E eu acho que assim ela faz com todos os leitores. Tem até uma frase muito famosa, né, que ler é viver 1000 vidas. Né? O homem que lê 1000 livros, ele vive 1000 vidas. Então, sempre foi algo que me atravessou, sempre foi uma mistura de cura com válvula de escape. E conforme eu fui entendendo melhor o jeito que eu queria trabalhar as minhas redes sociais, sendo que uma parte dela, ter essa troca com as pessoas sempre foi primordial, eu decidi, junto com uma equipe que eu gosto muito, que eu confio muito, desenvolver um projeto onde eu trouxesse trechos de livros, de roteiros, de músicas que, de alguma forma, me atravessam. Então, seja por trazerem uma reflexão, seja por me emocionarem. E aí a gente faz essas pílulas onde eu trago trechos, leio, recito, e ali eu abro para um debate de como eu interpreto, e o que eu mais quero é escutar como quem me segue interpreta aquilo. E ali a gente abre nos comentários um espaço de debate, de conversa extremamente saudável e muito enriquecedor. Então, assim, para mim foi uma maneira de tentar usar a rede social de uma forma... Como é que eu assisto, como é que acompanha? Só pra gente registrar aqui. Basta só acessar o meu Instagram, que é Ana Gil Dorigon, e aí você vai ver lá os videozinhos. Eles estão também organizados numa pasta na área de Reels, estão no meu feed. E ali você vai assistir. É uma delícia também, se você parar para ler os comentários, você vai ver ali os debates, as trocas que as pessoas têm. Que eu acho que, no fim, esse é o core da rede social, né? A gente poder ter essa troca e a gente que tem um certo espaço poder usar isso de uma forma positiva. Então, a literatura tem um lugar muito precioso no meu coração. Eu indico... eu fico entre 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Eu sou completamente apaixonada por Jane Austen, inclusive fiz uma novela inspirada nas obras da Jane. Então, óbvio, vou indicar Orgulho e Preconceito, vou indicar Persuasão, que é maravilhoso. Inclusive, eu fiz o audiobook de Persuasão, foi uma delícia. Falei, gente, estão me pagando para eu ler um dos meus livros favoritos. Que maravilha! Que bom. E eu adoro Paulo Coelho. Perfeito. Um dos meus livros dele favoritos é Verônica Decide Morrer. É um livro que eu já falei muito sobre, traz analogias belíssimas. Eu também indico a antologia poética do Vinícius de Moraes, que chama Todo Amor, que vale muito a pena. Se você gosta de poesia na vida, é necessário, porque é muito lindo. E acho que, por último... Crime and Punishment, do Dostoiévski. Não é uma leitura fácil, mas vale a pena. Bom, muitas dicas, mais de uma dica. Um filme ou seriado?
Ai, não, para, não dá. Você vai ter que é ser o meu território. Não, vai ter que ser um só. É o meu Senão meu time vai me explodir por causa do tempo. Não consigo ser concisa Você com vai, isso, você vai falar gente. vários, eu não posso. Tem que ser um. Tá, filme. Ai. Deixa eu fazer uma lista rápida, assim, rapidão, um batidão. Bom, O Poderoso Chefão, absolutamente os principais filmes da Golden Age de Hollywood, então tudo Casablanca, Breakfast at Tiffany's. Eu adoro a Era de Ouro de Hollywood. Dos mais recentes, eu amo muito o trabalho do Christopher Nolan, então Inception, amo Scorsese, amo Tarantino, Interstellar, óbvio Pulp Fiction, que é um clássico. O que você tiver de Tarantino e de Scorsese. Meu cachorrinho se chama Woody Allen, então é autoexplicativo. Toda a filmografia do Woody Allen também eu recomendo. E é isso, pronto, falei. Sabe qual que é o problema dessas listas? Que, inclusive, toda vez que eu vou para podcast, essas coisas, eu fico nervosa, é que eu sinto que eu tô traindo os meus outros filmes, entendeu? Não, mas não tá não. Cada Se eu falo eu vou sentir que eu tô traindo o outro. Eu prefiro falar. Que conectou com o nosso papo aqui. Um perfil do Instagram que você gosta muito. Um perfil do Instagram que eu gosto muito. Uau! Tem muitos, né? Eu adoro o Daily Philosopher. São dropzinhos assim de pequenas frases, que eu adoro muito filosofia e sociologia, então assim, são dropzinhos de pequenas frases de sociólogos, filósofos, antropólogos que trazem aquele soquinho no estômago gostoso de ter, fazem a gente refletir, pensar e também fazem com que a gente conheça trabalhos, né? Eu acho que isso entra aí um aspecto que eu acho maravilhoso da filosofia, que é por quê? Né? Essa pergunta, por quê? Como? Né? Por que isso acontece? Como que isso acontece? Então, esse questionar, que eu acho que faz muito parte da mente do empreendedor, é um exercício. Então, toda vez que a gente puder se cutucar através dessas reflexões, eu acho que é bom a gente aproveitar. Então, o Daily Philosopher é o primeiro que me vem à mente. Que bom. Para encerrar, tem algum podcast que você gostaria de indicar? Ai, tem muitos, para variar. Tem muitos. A gente tem tanta coisa. Eu acho que o primeiro, assim, que me vem à mente é o Diaries of a CEO, que é um podcast britânico que eu adoro. Ele traz... Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Não tem viés ideológico ali. Então, ele traz tudo. Ele traz de todos os lados e campos de pensamento. Que deveria ser a missão, né? Falar de tudo e deixar as pessoas decidam concluírem. Por si. É isso. Aí entramos em mais uma base da filosofia e que também eu acho que tem muito a ver com o empreendedor, Total. né? Quem vai comprar o seu produto, quem vai consumir o seu produto. Esse julgamento hoje que isso é certo e errado, eu acho uma loucura, porque... Perde-se muito. Perde-se demais. Né? Você tem que... Passa a informação, faz a tua análise, expõe o que você acha sobre isso, mas não queira julgar que existe certo e errado. As pessoas estão numa vibe... Essa polarização hoje está demais. Mas não é o assunto nosso hoje. Mas é isso. Recomendo Diaries of a CEO, que eu gosto muito. Você vai ver de tudo lá. As diferentes experiências de pessoas extremamente bem-sucedidas nas suas respectivas áreas. É bem fascinante. Pessoal, episódio nosso incrível. Ai, eu amei. Estouramos o tempo, mas eu acho que o pessoal não vai reclamar com a gente de ter estourado tanto. Obrigado, Ana Ju, pelo carinho aí com o nosso projeto. A gente acabou de lançar aqui a tua vertical de conteúdo. A gente tem mais novidades para apresentar para a nossa audiência depois contigo. Mas quem gostou do papo, quem quer trazer para a marca uma reputação, um reconhecimento totalmente diferenciado, já dê uma olhadinha no conteúdo da Ana Ju aqui com a gente, porque ficou incrível. A Ana gravou já na que eu chamo da versão 3.0 do Acelera Aí, com conteúdo mais moderno, com mais looks. É a primeira que gravou essa nova versão, então eu nunca faço esse pitch aqui, tá? Mas estou fazendo porque realmente você lançou aqui uma vertical de conteúdo diferenciada, que acho que vale a pena a consulta quem está nos assistindo. E a gente acabou de lançar. Então, obrigado por tudo. Tem que só, para encerrar, te entregar a lembrança do nosso Fala Aí. Ai, eu não sabia, Temos uma lembrança aqui. Obrigada. Eu abro agora? Pode abrir. Posso abrir agora?
Tcharana. Gente, que linda! Tem laço, já me conquistou. Enquanto eu abro, na verdade, quero aproveitar e te agradecer, viu, Alan, pelo convite de estar aqui por esse bate-papo tão delicioso, tão enriquecedor. Eu espero que todo mundo que assistiu a gente tenha gostado dessa nossa troca. Eu estarei lendo os comentários, que eu acho que é muito gostoso a gente poder saber, né? Nem me respondendo, a Ana Ju responde todo mundo lá. Eu lá. adoro responder todo mundo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, dessa nossa troca, que tenha sido enriquecedor para vocês também. E se a gente puder, de alguma forma, continuar contribuindo, né, para a valorização e para o crescimento dessa rede de empreendedores, estaremos extremamente felizes. Muito obrigada mesmo. Agora vamos ver o que eu ganhei. Que legal! Ai, gente, antes de começar eu falei que eu queria uma, que eu adoro canecas, já ganhou vou a postar canela uma foto do Fala Aí. tomando meu chazinho com essa caneca. Isso é pra guardar. Eu amei, tem meu nome aqui, eu amei. Nossa, vai de decoração com certeza e... Inclusive um beijo pro Nizam e pra Donata. Então, esse é um livro do nosso conselheiro aqui, do Alfredo Soares. Tem participação do Nizam e mais de 100 especialistas de comunicação. Todos nós somos uma marca, que é uma pauta super importante para os dias hoje em dia. de hoje. E tem um capítulo do Acelera Aí. O Acelera Aí já é case do livro, então por isso que a gente presenteia os nossos participantes aqui com esse livro. Parabéns. Tenho certeza de que daqui pouquíssimos anos a gente vai falar... Olha o que esse homem construiu. Então, parabéns. Estamos juntos. A hora que nós estamos construindo juntos. O Acelera Aí não seria nada sem a confiança e vocês estarem juntos com a gente. Obrigada mesmo, Alan. Obrigado. Gente, um beijo. Beijo. E valeu. Até a próxima.